Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 741. Apesar da minha interferência criar tantas mudanças, como essa batalha pode se desenrolar exatamente como aconteceu na história original? Uma carranca profunda apareceu no rosto do clone de Fujin. Desde que pisou neste mundo, Fujin teve o cuidado de não mexer muito com a história. Infelizmente, as coisas não foram como ele queria, e sua presença inevitavelmente causou várias mudanças. As coisas saíram tanto do controle que Fujin se preparou mentalmente para descartar a maior parte de seu conhecimento futuro. Como tal, ver algo semelhante à história original acontecer deveria ter sido uma boa notícia para Fujin. No entanto, seu clone não estava feliz. Pelo contrário, seu humor estava grave. Ele analisou, as circunstâncias aqui e na história original eram completamente diferentes. Na história original, Konoha foi mostrada como ignorante ao fato de que Gaara era um Jinchuriki. Mesmo que eu presuma que Hiruzen sabia, ele não tinha feito nenhum arranjo para cuidar dele. A traição de Suna foi um choque para Konoha. No entanto, devido à minha interferência, Konoha estava bem ciente da traição de Suna e se preparou para a guerra. Os superiores sabem há muito tempo que Gaara é um Jinchuriki. Hiruzen e Shikaku até designaram Kakashi para cuidar dele. No entanto, apesar de todos os preparativos e arranjos, apesar das mudanças causadas pelas minhas ações, por que as coisas chegaram exatamente a esse estágio? O clone de Fujin viu Naruto criando uma dúzia de clones das sombras e usando-os muito criativamente para manobrar em volta de Gaara. Ele usou o Jutsu 1000 anos de morte, com uma pequena mudança. Em vez de colar uma etiqueta explosiva em sua kunai, Naruto usou a kunai que foi dada a ele por Fujin quando ele deixou seu treinamento para Jiraiya. Como resultado, a explosão foi muito mais forte. Se as circunstâncias fossem diferentes, o clone de Fujin teria se divertido. No entanto, sua mente estava em um lugar diferente. Apenas um mês atrás, Fujin havia descartado os pensamentos de Neji sobre o destino e colocado sua própria perspectiva. No entanto, havia uma grande diferença entre Neji e Fujin. A perspectiva de Neji era resultado de sua infância traumática e da arrogância de um gênio. Fujin, por outro lado, sabia o que o futuro reservava. Ele sabia que o destino desempenhava um papel importante neste mundo, especialmente com eventos envolvendo Naruto e Sasuke. Mesmo assim, ele não tinha dado muita importância a isso. Fujin acreditava que uma vez que ganhasse força suficiente, ele poderia mudar o futuro para ser extremamente vantajoso para ele. No entanto, o que ele estava testemunhando abalou sua confiança. Pela primeira vez desde que chegou a este mundo, Fujin foi forçado a levar o destino a sério. O clone de Fujin não pôde deixar de se perguntar se o destino realmente existe e se as coisas eventualmente acontecerão como aconteceram na história original. Então qual é o significado da minha existência? Uma vez que eu faça esses movimentos, isso deve mudar o futuro completamente, assim como quando eu matei Kabuto. Até mesmo a Quarta Grande Guerra Ninja será completamente diferente se acontecer. No entanto, se o destino existe, isso significa que eu não seria capaz de fazer isso? Ou, poderia ser que todas as minhas ações se mostrariam fúteis e o resultado final seria semelhante ao que foi desta vez? Nem preciso dizer que o clone de Fujin não queria acreditar. Ele poderia ganhar força e lutar contra inimigos mais fortes. Com o jutsu do deus do trovão voador, ele não tinha medo nem de seres como Madara, pois ele sempre podia fugir. No entanto, o que ele poderia fazer contra algo tão intangível quanto o destino? Se ele não conhecesse o futuro, ele não se importaria com isso, pois seria inútil. Mas esse não era o caso. O clone de Fujin concluiu rapidamente. Acho que ainda posso atribuir isso a uma cadeia bizarra de coincidências. Culpar diretamente o destino não me faria bem. Preciso de mais informações. Além de Naruto mudar Gaara, há outro evento crítico que deve acontecer. Hiruzen deve morrer nessa guerra. Se ele não morrer, as mudanças serão muito grandes. No entanto, pelas memórias que acabei de receber, a batalha está quase no fim. Hiruzen deve acabar vivendo. Se o destino realmente existe, então significa que algo estranho vai acontecer e ele vai morrer. Se isso realmente acontecer, então precisarei reavaliar minha situação completamente. Jutsu de clones múltiplos das sombras. Jutsu de avanço infinito. Depois que Sasuke suavizou a queda de Naruto e demonstrou sua determinação de morrer enquanto Naruto e Shikamaru resgatavam Sakura e partiam, Naruto recuperou sua confiança. Ele imediatamente criou centenas de clones das sombras, que cercaram completamente Gaara, que ainda estava em má forma devido à explosão. Em um piscar de olhos, Gaara foi bombardeado por ventos intensos de todas as direções. Orochimaru bateu as mãos no galho em que estava e disse: "Eu não queria que acabasse assim, mas este é o fim. Você vai morrer aqui, sensei." E Fujin, Jiraiya e todos os ninjas de Konoha aqui vão segui-lo para a vida após a morte. Os olhos de Hiruzen se arregalaram em choque quando 10 caixas apareceram do galho. Cada uma delas se abriu e os rostos dos ninjas dentro dela ficaram visíveis. Hiruzen murmurou o impossível. No céu, Fujin os notou através dos buracos na cúpula de ferro e ouro. Suas pupilas dilataram e seus olhos se arregalaram enquanto ele murmurava em descrença. Isso. Ele ainda tinha uma carta dessa sobrando? Enquanto a cúpula bloqueava a visão da maioria dos ninjas de Konoha, os ninjas Hyuga conseguiam ver o que estava acontecendo dentro da barreira claramente. Sem exceção, o choque apareceu no rosto de todos. Os 10 ninjas reanimados saíram das caixas. Alguns deles murmuraram: "Isso é estranho. Como estou vivo de novo? O primeiro Hokage?"
Seus olhos se arregalaram quando viram Hashirama e Tobirama atacando Hiruzen. Ao ver Hashirama, cada um deles entrou em pânico, sem exceção. No entanto, em menos de um segundo, eles se lembraram de que já estavam mortos e Hashirama também. Um deles disse, então, este é o Edo Tensei do segundo Hokage. Parece que alguém o usou para atacar Konoha. Isso é hilário. Outro respondeu, você com certeza está calmo para alguém que está sendo controlado. Parece que esse jovem é o conjurador desse jutsu. A maioria deles não reconheceu Orochimaru, mas alguns reconheceram e ficaram surpresos. Um deles riu e disse, então, a cobra se voltou contra sua aldeia no final. Na arena, alguns ninjas perguntaram, Yashi-sama, qual é o problema? O que está acontecendo dentro da barreira? Hokage-sama está seguro? Apesar de sua vasta experiência, Yashi estava atordoado demais para falar. Vários outros fizeram perguntas semelhantes a outros ninjas Hyuga, mas nenhum deles respondeu. Nos céus, Ryu murmurou 10 novos chakras semelhantes àqueles 4 mortos apareceram. Fujin, você os reconhece? Fujin respondeu, sim, cada um deles é assustador. Não seremos páreos para eles. Cada um deles liderou uma das principais vilas ocultas em seu auge. Hiruzen murmurou, primeiro Raikage, segundo Raikage, terceiro Raikage, primeiro Tsuchikage, segundo Tsuchikage, primeiro Kazekage, segundo Kazekage, primeiro Mizukage, segundo Mizukage e terceiro Mizukage. Você reanimou todos eles? Descrença podia ser ouvida na voz de Hiruzen. Ele nunca esperou ver tal visão em sua velhice. Fujin pensou, exceto Minato, todos os Kage mortos estão aqui. Esse bastardo louco coletou o DNA de todos no intervalo de um mês. É por isso que ele estava tão confiante. No entanto, ele pode controlar todos eles? A mente de Fujin imediatamente entrou em overdrive, analisando todas as informações que ele tinha até então. Ele imediatamente concluiu, não, ele definitivamente deve ter alguns limites. Caso contrário, ele teria revivido muito mais ninjas e os enviado atrás de mim. Dito isso, ele deve ter alguns meios para manter algum grau de controle. De qualquer forma, como eu lido com isso? Até Fujin se sentiu um pouco sobrecarregado e desamparado. Se fossem alguns, ele poderia ter lidado com eles. No entanto, havia 14 Kage reanimados dentro e ao redor da barreira. Sem mencionar que Sakumo estava mantendo Gai, Kakashi e Rinjiro ocupados na arena. Fujin percebeu, isso é impossível de lidar. Se quebrarmos a barreira agora e tentarmos usar nossa vantagem numérica, centenas de ninjas de elite serão massacrados. Há uma boa chance de que todo o exército seja eliminado. Mesmo quando Jiraiya chegar aqui, não teremos forças para eliminá-los. Mesmo se eu for com tudo e usar meu jutsu Deus do Trovão Voador e todas as minhas outras cartas escondidas, não posso mudar muito a batalha. Todos eles são fortes. Mesmo entre os Rank S, alguns deles estavam no pico do Rank S quando estavam vivos. Eles não serão pegos desprevenidos tão facilmente. O melhor que posso fazer é tocá-los e teletransportá-los para centenas de quilômetros de distância daqui. No entanto, Tobirama pode facilmente contra-atacar essa tática. Mesmo se eu assumir que eles ainda não estão marcados e mandar 3 embora antes que Tobirama reaja e marque todos, ainda é demais. Fujin olhou para Hiruzen e pensou, a única maneira é o selo do ceifador da morte. No entanto, assim como seu clone, Fujin também se sentiu extremamente desconfortável com a forma como os eventos mudaram de repente. Ele não conseguiu evitar pensar sobre o destino também e ter os mesmos pensamentos que seu clone. Capítulo 742. E pensar que a poderosa Konoha um dia teria que ver um dia desses. Ozuki Genjetsu, o segundo Mizukage, provocou Hiruzen. Ele achou a situação bem divertida. Ele não era o único. O resto dos Kages reanimados também ficaram bastante surpresos. Independentemente de quem fosse, todos eles tentaram destruir Konoha e falharam miseravelmente. Não importa quantas aldeias atacassem Konoha, ela continuava sendo um gigante que não podia ser destruído. Mesmo que eles não estivessem satisfeitos que alguém os estivesse controlando, ver a destruição de Konoha foi uma surpresa bastante agradável para eles. Hiruzen bufou e respondeu, eu me pergunto se vocês ficarão tão entretidos quando ele reanimar todos vocês para atacar suas aldeias em seguida. Se Konoha cair, vocês acham que suas aldeias conseguiriam detê-lo quando ele virasse os olhos para elas? Imediatamente, os rostos de todos os Kages ficaram sombrios. Desnecessário dizer que esse foi o primeiro pensamento deles. Embora nenhum deles estivesse com força total, seu poder era mais do que suficiente para destruir qualquer grande vila. Como Hashirama e Tobirama haviam parado seus ataques momentaneamente, Hiruzen imediatamente decidiu atacar com suas palavras. O terceiro Mizukage pensou, Hiruzen está certo. A menos que a força de nossas vilas tenha aumentado imensamente de alguma forma, eles não serão capazes de nos parar. A melhor esperança para sua sobrevivência é se Hiruzen nos parar. Claro, isso é a menos que possamos recuperar o controle de nossos corpos. Se fizermos isso, podemos simplesmente matar Orochimaru primeiro e então matar Hiruzen e destruir Konoha. Seus olhos rapidamente escanearam a situação do lado de fora da barreira enquanto ele analisava, só existem ninjas de Konoha. Deve ter havido uma guerra e Konoha venceu esmagadoramente, forçando Orochimaru a nos convocar. Neste caso, poderíamos ter uma chance de nos libertar de seu controle. A mente intrigante do terceiro Mizukage imediatamente calculou todos os cenários. Os outros Kages tiveram pensamentos semelhantes. O primeiro Kazekage riu de repente e disse, como esperado do aluno do intrigante.
Mesmo sem levantar um dedo, você está nos fazendo querer eliminar seu inimigo primeiro. Haha, Tobirama selecionou um bom sucessor. Sem perder o ritmo, Hiruzen perguntou, você vê o quarto Kazekage do lado de fora da barreira? Ele foi morto há pouco tempo pela mesma pessoa que o invocou. No momento, sua vila não tem um único ninja de rank S. Os olhos do primeiro e segundo Kazekage se arregalaram em choque. Instintivamente, ambos tentaram se libertar do controle de Orochimaru, tornando seu trabalho muito mais difícil. Orochimaru xingou merda. Se eu permitir que ele continue falando. Sem mostrar suas emoções reais, Orochimaru riu e disse, parece que a idade não conseguiu amenizar sua natureza intrigante, sensei. Você se aliou a Suna e matou Kazekage sob o pretexto de uma reunião, forçando Tsunagakure a atacar Konoha imprudentemente e cair em sua armadilha. Os corpos dos ninjas de Suna ainda estão espalhados pela arena. Sem perder tempo, Orochimaru tentou confundir os dois Kazekages. Nem preciso dizer que eles não acreditaram em suas palavras. No entanto, eles sabiam que também não podiam confiar em Hiruzen. Orochimaru continuou, você pode desistir de tentar quebrar meu controle. A única coisa que será quebrada é a vila que você tanto preza. Ha. Hiruzen interrompeu sua risada e disse, você pode parar de agir como um durão, Orochimaru. Você já estava tendo dificuldades para controlar Lorde I e Lorde II, junto com Sakumo e os dois Kazekages. Você tem muita coragem para continuar reanimando mais ninjas, mesmo nessa condição. Diga-me, quanta força você consegue exercer? Em um instante, Orochimaru caiu sob muita pressão. As vontades de 10 ninjas de rank S tentaram se libertar de seu controle. Além disso, suas 5 invocações anteriores também estavam resistindo passivamente a ele. Mesmo para alguém tão forte quanto Orochimaru, era algo extremamente difícil manter o controle. Embora Orochimaru tivesse melhorado o Edo Tensei de Tobirama consideravelmente, ele ainda estava muito longe do nível em que Kabuto o teria melhorado no futuro. Ele ainda podia lutar quando não tinha invocado mais 10 Kages. No entanto, após invocá-los, ele foi forçado a se concentrar inteiramente em manter o controle. De certa forma, sua situação era semelhante à de um mestre de marionetes. Mesmo assim, ele riu e disse, hehe, como esperado de você, sensei. Você está certo, eu não serei capaz de lutar muito com você. No entanto, eu realmente preciso? Você pode quebrar todos os antigos Kage e me atacar? Isso vai ser uma visão divertida. Imediatamente, os Kage reanimados começaram a se mover contra a vontade. Hiruzen estava prestes a enfrentar 12 Kage sozinho. Nos céus, Fujin continuamente calculou várias possibilidades. Ele rapidamente eliminou a maioria delas, mas uma permaneceu em sua mente. Ele pensou, já que teletransportar os Kages para longe não vai ajudar muito, e se eu eliminasse Orochimaru diretamente, eu posso apenas preparar o Rasen Shuriken e acertá-lo teletransportando-me para perto dele. Uma vez que ele for eliminado, Sakumo, Hashirama e Tobirama não estarão sob seu controle. Mesmo que nenhum deles esteja no auge, sua força é equivalente à dos outros. Junto comigo, Jiraiya e Hiruzen, poderíamos lutar com eles, apesar de termos apenas metade dos números. Sem mencionar que Gai e Kakashi também seriam libertados. No entanto, Fujin hesitou. Havia várias falhas em sua estratégia. A primeira falha foi que ele não tinha certeza se o Rasen Shuriken mataria Orochimaru. Se Orochimaru sobrevivesse e se curasse com sua técnica de troca de pele, Fujin teria exposto seu jutsu do deus voador do trovão sem ganhar nada. A segunda falha era que mesmo que ele matasse Orochimaru, as probabilidades eram fortemente contra Konoha. Hashirama, Tobirama e Sakumo poderiam enfrentar um oponente cada. Isso deixaria Fujin, Jiraiya e Hiruzen lidando com 3 cada. Eram probabilidades terríveis mesmo se Fujin fosse com tudo. Mesmo que Gai derrotasse um abrindo o 7º portão interno, não faria muita diferença. Enquanto Kakashi e Rinjiro eram fortes, sua batalha contra Sakumo mostrou que nenhum dos dois poderia lutar em tal nível. Fujin concluiu, a única maneira de mudarmos as coisas é se ninjas mais fracos de Konoha enfrentarem alguns dos Kages e os paralisarem. No entanto, isso resultará em baixas extremamente pesadas. Conhecendo Hiruzen, ele pode usar o selo do ceifador da morte de qualquer maneira para evitar essas baixas, o que novamente torna minha tentativa inútil. Os cálculos de Fujin o fizeram hesitar. Como alguém que amava manter suas cartas escondidas, era contra sua natureza expô-las sem nenhuma certeza de resultados. Ironicamente, sua maior motivação para agir não tinha nada a ver com Konoha ou mesmo Hiruzen. A principal razão pela qual ele estava tentado a parar de ser tão cuidadoso como sempre foi, era para ver se ele poderia forçar uma grande mudança para o futuro. Era sua maneira de provar a si mesmo que o destino não existia, ou pelo menos sua existência poderia impactar grandes eventos. Enquanto Fujin hesitava, havia uma pessoa que não hesitou. Fujin estendeu seu braço direito e começou a formar o Rasengan em sua mão direita. No entanto, mesmo antes de poder formar completamente o Rasengan básico, Hiruzen criou 12 clones das sombras e todos os 13 selos de mão entrelaçados rapidamente. Primeiro, eles teceram o selo da serpente e, em seguida, os selos do javali, carneiro, coelho, cão, rato, pássaro, cavalo e serpente nessa ordem, antes de baterem palmas. Emma gritou, não me diga que você é. No céu, Fujin sentiu a mudança no chakra de Hiruzen e parou de criar o Rasengan. Ele soltou um suspiro e pensou no final, isso ainda aconteceu. Essa ordem de selos de mão.
Sarutobi, você está executando esse jutsu. Emma pensou incrédulo. Hiruzen olhou para trás e pensou, então esse é o deus da morte que Minato estava dizendo que apenas o conjurador desse jutsu pode ver. Suspiro, espero que isso funcione. Orochimaru notou as ações estranhas de Hiruzen e disse, não importa o que você tente, é tarde demais. Eu venci. Konoha vai cair. Hiruzen não respondeu, pois viu todos os 12 Kages reanimados se movendo em sua direção. Sem perder tempo, todos os seus clones das sombras imediatamente se moveram em direção a eles. Na floresta, Gaara não conseguiu resistir ao bombardeio dos jutsus de vento supercarregados de Naruto. A explosão da kunai de Fujin danificou consideravelmente a armadura de areia ao redor dele e antes que ele pudesse consertá-la, ele foi atacado por Naruto. Para seu horror, várias lâminas de vento afiadas cortaram direto a areia ao redor de seu corpo. Vários cortes longos se abriram em seu corpo, ferindo Gaara como ele nunca fez em toda sua vida. Até o clone de Fujin ficou surpreso. Enquanto os gritos de Gaara ecoavam pela floresta, o clone de Fujin não pôde deixar de se perguntar, este ataque poderia matar Gaara ou ele vai? Antes mesmo que ele pudesse completar seus pensamentos, Gaara se transformou completamente em Shukaku. Capítulo 743. O clone de Fujin viu com uma expressão impassível enquanto Gaara se transformava e Naruto usava o chakra de Kurama e invocava Gamabunta para detê-lo. Ele soltou um suspiro e murmurou foda-se. Isso ainda é benéfico para mim. Hora de fazer o que tenho que fazer. A assinatura de chakra do clone de Fujin mudou de repente, assim como sua aparência e físico. A mudança foi tão drástica que ninguém seria capaz de associá-lo a Fujin. Ao mesmo tempo, uma marca de selo acendeu em sua palma direita quando ele abateu no chão. Centenas de marcas do deus voador do trovão se espalharam pela área enquanto uma nova marca de selo apareceu em sua palma esquerda. Ele não fez nenhum outro movimento e em vez disso observou Shukaku e Gamabunta como um falcão. Dentro da barreira, Orochimaru observou divertido enquanto os clones das sombras de Hiruzen se moviam para interceptar os 12 antigos Kage. Os que lideravam o ataque eram ninguém menos que Hashirama e Tobirama. O clone de Hiruzen imediatamente notou as mudanças no chakra de Hashirama e percebeu, então, ele está usando essa técnica. Jutsu do portador da escuridão. Em um instante, Hashirama colocou uma escuridão alucinatória na visão de Hiruzen e de todos os seus clones, fazendo com que eles não vissem nada além de preto. Entretanto, Hiruzen e todos os seus clones interromperam o fluxo de chakra e liberaram uma grande quantidade de chakra Yang. Liberação de Yang, Jutsu do Aniquilador das Trevas. Hashirama e Tobirama ficaram surpresos. Nem meio segundo se passou e Hiruzen e seus clones quebraram o Genjutsu de Hashirama. Hiruzen pensou, posso não ter alcançado o poder bruto do Lorde I ou a velocidade do Lorde II, mas vivi o suficiente para superá-los em Ninjutsu e Genjutsu. 2 de seus clones das sombras piscaram na frente de Hashirama e Tobirama. Ambos atacaram seus clones imediatamente, mas seus clones agarraram seus braços. O braço do deus da morte apareceu do peito dos clones de Hiruzen, perfurou os corpos dos antigos Hokages e começou a extrair suas almas. Hashirama murmurou, sinto muito, Sarutobi. Tobirama sorriu e disse, perdoe-nos por incomodá-lo. Os clones de Hiruzen responderam com remorso, por favor me perdoem, senhor primeiro, senhor segundo. Enquanto os clones de Hiruzen lidavam com Hashirama e Tobirama, os outros Kages não ficaram parados. Eles já tinham começado a entrar em choque com os clones de Hiruzen. A armadura relâmpago apareceu no corpo do terceiro Raikage enquanto ele dizia, mesmo que eu não esteja com minha força total, você acha que um mero clone pode me parar? Eu nunca imaginei que Konoha ficaria tão desesperada, ainda mais contra seu próprio aluno. Uma pena que isso não tenha acontecido quando eu estava vivo. O clone que o encarava não respondeu. Em vez disso, ele se perguntou, como ele reagiria se eu o informasse da bagunça que Fujin e Akuro criaram na Terra do Relâmpago? Facada do inferno, ataque com um dedo. O terceiro Raikage concentrou uma quantidade extremamente alta de chakra em um único dedo e se moveu em direção ao clone de Hiruzen em uma velocidade extremamente alta. No entanto, o clone de Hiruzen imediatamente contra-atacou com balas de vácuo enquanto se movia para trás. O terceiro Raikage rapidamente os desviou enquanto reduzia a distância entre os dois. Devido à sua velocidade muito superior, ele apareceu na frente do clone de Hiruzen em apenas um segundo. Sem que ele soubesse, esse também era o momento que o clone de Hiruzen estava esperando. Liberação de vento, Jutsu de ondas de vácuo em série. A uma distância tão próxima, o clone de Hiruzen disparou lâminas de vácuo extremamente rápidas e afiadas. Se ele estivesse vivo, o terceiro Raikage teria recuado. Mas, devido ao controle de Orochimaru e à natureza imortal do corpo Edo Tensei, ele continuou seu ataque. As lâminas de vácuo o atingiram e cortaram direto a armadura de seu modo de chakra relâmpago antes de atingi-lo. Vários cortes enormes se abriram em seu corpo, com o maior se estendendo do pescoço ao abdômen. No entanto, nenhuma das lâminas de vácuo conseguiu perfurar seu corpo ou entrar mais profundamente em seu corpo, embora seu corpo estivesse consideravelmente mais fraco do que quando ele estava vivo. Era assim que seu corpo era forte. Ignorando os ferimentos, ele continuou seu ataque, mas ficou chocado quando o clone de Hiruzen de repente agarrou seu pulso. A lança invencível do terceiro Raikage foi parada. Ele virou seu olhar para seu pulso e viu que a mão esquerda de Hiruzen estava coberta de chakra do vento. O terceiro Raikage imediatamente percebeu. Agora eu vejo.
O ataque anterior não foi para me matar ou desmembrar. Em vez disso, ele queria danificar minha armadura relâmpago. Já que a lâmina de vácuo cortou meu pulso, essa parte ficou momentaneamente sem proteção da minha armadura relâmpago e é por isso que ele pôde me parar. No entanto, qual a utilidade de fazer isso? Ele estava confuso. Embora o clone de Hiruzen o tenha superado, não houve nenhuma perda real para ele, pois ele ainda podia continuar a atacar. De repente, seus olhos se arregalaram quando o relâmpago ao redor de seu corpo desapareceu. Em vez disso, ele viu o Deus da Morte atrás do clone de Hiruzen, extraindo sua alma. O clone de Hiruzen riu e disse: a morte parece ter obscurecido suas memórias. Deixe-me lembrá-lo porque você nunca ousou duelar comigo. Enquanto sua alma era extraída, o terceiro Raikage relembrou algumas de suas memórias. Durante a primeira grande guerra ninja, Hiruzen construiu uma reputação aterrorizante. A morte de Tobirama no final daquela guerra foi um grande golpe para Konoha. Para compensar isso, Hiruzen treinou tanto que sua força se tornou extremamente aterrorizante, a ponto de nem mesmo os outros Kages quererem enfrentá-lo em batalha. Nas próximas grandes guerras, o terceiro Raikage entrou em choque com Hiruzen várias vezes. No entanto, esses confrontos o convenceram a nunca confrontar Hiruzen sozinho por um longo tempo. Desnecessário dizer que ele não havia esquecido. No entanto, ele já estava morto. Então, ele não se importava particularmente se Hiruzen o matasse. No entanto, ver o Deus da Morte o chocou. A alguma distância, ventos intensos estavam fluindo ao redor de Shamon, o segundo Kazekage, enquanto ele confrontava outro clone de Hiruzen. Ele disse: eu não sei se você matou o quarto Kazekage ou seu aluno. No entanto, os ventos estão me dizendo que centenas de meus aldeões foram assassinados aqui. Eu só posso fazer você pagar por suas mortes. Centenas de lâminas de vento se formaram ao redor dele e bombardearam o clone de Hiruzen. O clone de Hiruzen cuspiu uma grande quantidade de lama, que se transformou em várias paredes e absorveu as lâminas de vento. Assim que a barragem de lâminas de vento terminou, várias balas de lama foram lançadas da lama. Shamon imediatamente se esquivou, mas vários tentáculos de lama de repente irromperam da lama e tentaram agarrá-lo. Antes que pudessem alcançá-lo, lobos feitos de vento apareceram ao redor dele e atiraram esferas de explosão de vento nos tentáculos e os destruíram. Shamon estava prestes a voltar sua atenção para o clone das sombras de Hiruzen quando vários clones de lama surgiram da lama que ele cuspiu antes e atacaram Shamon. Shamon olhou para eles e pensou: o mesmo jutsu para defendê-lo, atacá-lo e reforçá-lo. Sua perícia em ninjutsu está em um nível totalmente diferente do que eu me lembro. Os clones de lama o atacaram de um lado, mantendo Shamon ocupado. O clone de Hiruzen usou a abertura para piscar atrás dele. No entanto, antes mesmo do clone de Hiruzen completar o jutsu cintilação corporal, Shamon se virou e apontou ambas as palmas em direção ao clone de Hiruzen. Duas grandes esferas de vácuo estavam se formando em cada uma de suas mãos enquanto ele dizia: estou impressionado. Pensar que aquele jovem cuspidor de fogo daquela época chegou tão longe. Eu não teria imaginado. Infelizmente, isso não é o suficiente para me parar. Dezenas de balas de vácuo, canhões, flechas e lâminas de vácuo foram lançadas no clone de Hiruzen continuamente das grandes esferas de vácuo. O que tornou tudo ainda mais complicado foi que cada uma delas agiu de uma maneira diferente, tornando a defesa extremamente difícil. No entanto, o clone de Hiruzen disparou várias balas de vácuo nele. Por um momento, Shamon ficou confuso, pois o clone de Hiruzen atacou em vez de desviar. Afinal, ferimentos penetrantes eram inúteis contra um Edo Tensei, mas o clone seria dissipado se gravemente ferido. Quando a primeira bala de vácuo disparada pelo clone de Hiruzen chegou perto da barragem que se aproximava, ela explodiu. Os ventos liberados pela explosão foram fortes o suficiente para desviar os ataques que se aproximavam, apenas o suficiente para errar o clone de Hiruzen. Todas as outras balas explodiram da mesma maneira, criando um caminho para o clone de Hiruzen avançar. Os olhos de Shamon se arregalaram enquanto ele pensava: incrível. Pensar que ele pode até usar meu jutsu bala de vácuo dessa maneira. Ele vai desligar a maioria dos jutsus de vento. Claro, não é completamente seguro, mas ele conseguiu evitar todos os meus ataques. Como um usuário de vento, Shamon gostava de lutar à distância. Ele estava prestes a recuar, quando os clones de lama atrás dele lançaram ataques suicidas, cortando seus caminhos de retirada. Sem poder recuar e tendo muito pouco tempo para reagir, ele cobriu seus punhos e pernas com o chakra do vento e atacou o clone de Hiruzen. No entanto, o clone de Hiruzen facilmente ganhou vantagem em taijutsu e rapidamente agarrou ambas as mãos dele. Shamon disse: você se tornou muito habilidoso. Não me lembro de ter visto alguém tão habilidoso quanto você. Quando o braço do Deus da Morte entrou no corpo de Shamon, o clone de Hiruzen respondeu: tive tempo para treinar. Para ser honesto, sua maestria na manipulação do vento foi uma das poucas coisas que não consegui entender. Felizmente, tive alguma inspiração ultimamente. O clone de Hiruzen riu, ofendendo Shamon um pouco, que retrucou: se eu estivesse com todo o meu poder e não estivesse dentro de uma pequena barreira, nem mesmo seu corpo principal seria capaz de me impedir. O clone de Hiruzen riu mais uma vez e disse: os tempos mudaram. Na sua época, seu talento em manipulação do vento era o melhor. Por décadas, ninguém chegou perto do seu nível. Até alguns anos atrás, quando um jovem ninja mostrando um talento ainda maior que o seu apareceu em Konoha. Capítulo 744.
O ninja mais talentoso em manipulação do vento é de Konoha? Shamon, o segundo Kazekage, ficou chocado e desapontado ao mesmo tempo que ninguém em Sunagakure alcançou as mesmas alturas que ele. Ele virou a cabeça para cima e observou outro bombardeio intenso nas defesas levantadas por seus dois sucessores. Seus olhos imediatamente caíram sobre Ryu e se arregalaram. Ele observou um chakra de vento tão puro. Não, ele é aprimorado pelo chakra da natureza. Como seu chakra de vento ainda é tão puro então? E o garoto em suas costas? Seu controle sobre os ventos é... Ele voltou sua atenção para o clone de Hiruzen e perguntou, é aquele garoto? Shamon ficou realmente surpreso com o controle de Fujin sobre os ventos. Ele nunca esperou que um adolescente alcançasse tal nível. O clone de Hiruzen assentiu. Shamon riu e disse, uma pena que ele tenha nascido tão tarde. Eu teria gostado muito mais de lutar com ele do que com Tobirama. Uma expressão peculiar apareceu no rosto do clone de Hiruzen quando ele se lembrou da merda que Fujin fez na Terra do Vento. Ele pensou, sinceramente duvido que você faria. O sensei fez muitas coisas, mas nunca abalou a fundação de nenhum país por uma mera missão de promoção. Não consigo nem imaginar o que esse garoto faria na próxima grande guerra. Suspiro, eu deveria ter avisado Jiraiya. Felizmente Shikaku também sabe sobre isso. A última vez que te vi, você era um sujeito de sangue quente. Não pensei que te veria na sua velhice. Diga-me, Onoki ainda é o Tsuchikage? Mu perguntou. O clone de Hiruzen respondeu, sim, ele também desenvolveu uma grande reputação. Mu riu e começou a flutuar no céu e começou a formar um cubo em suas mãos. Com um sorriso, ele disse, você pode me agradecer depois. Se for rápido o suficiente, você pode selar alguns deles antes que eles se regenerem. Temo que você não terá a chance de fazer isso, mestre Mu. Mu ficou surpreso ao ouvir uma voz familiar. Ele olhou para trás e viu o velho Onoki flutuando e preparando o jutsu de desmantelamento atômico ainda mais rápido que ele. Mu imediatamente percebeu, um genjutsu. Ele rapidamente interrompeu seu chakra e quebrou o genjutsu. Onoki desapareceu, mas o clone de Hiruzen apareceu na frente dele. Ele percebeu, ele me atrasou o suficiente para que pudesse me alcançar antes que eu completasse meu jutsu. Mu imediatamente voou para trás, mas antes que ele pudesse escapar, faíscas apareceram ao redor das mãos do clone de Hiruzen. Liberação de relâmpago, jutsu da prisão do inferno. Ele lançou centenas de correntes de relâmpagos das pontas dos dedos. Nenhuma delas atacou Mu diretamente e em vez disso, elas se moveram ao redor dele, tornando impossível que ele voasse para longe antes de atacá-lo de todas as direções. No entanto, até isso foi uma distração. O relâmpago em si não era forte o suficiente para causar muito dano. Seu verdadeiro propósito era apenas desacelerar Mu. O verdadeiro ataque foi o clone das sombras de Hiruzen usando a oportunidade para se aproximar de Mu. No entanto, como o clone não manipulou seu chakra, Mu ficou confuso e se perguntou, ele quer se envolver em uma batalha de taijutsu contra mim tão alto? A palma do clone atingiu o abdômen de Mu e o braço do deus da morte entrou em seu corpo. Os olhos de Mu se arregalaram em choque quando ele finalmente viu o deus da morte atrás do clone. Ele percebeu, então é por isso que ele agiu dessa maneira. Ainda assim, ele voltou seu olhar para o clone de Hiruzen enquanto pensava. Ele antecipou cada movimento meu e agiu antes que eu pudesse atacar. A alguma distância, pensamentos semelhantes passaram pela mente de Ozuki Genjetsu enquanto ele estava impotente contra o clone de Hiruzen. Ele pensou, esse pirralho. Ele conhece todas as minhas habilidades, mas eu não tenho ideia sobre as dele. A última vez que o vi, ele era especialista apenas em liberação de fogo. No entanto, ele ainda não usou um único jutsu de fogo. Em vez disso, sua liberação de relâmpago é mais forte do que sua liberação de fogo era antigamente. O mais surpreendente é que sua proficiência em genjutsu é quase tão alta quanto a minha. Não consigo colocá-lo sob um genjutsu de jeito nenhum. Ele é um Uchiha secreto ou algo assim? De repente, várias shurikens de vento apareceram do nada e cortaram direto os balões de água flutuando ao redor de Genjetsu antes de mudarem de direção e se moverem em direção a Genjetsu, de todas as direções. Genjetsu imediatamente transformou seu corpo em água com um sorriso no rosto. Com sua técnica de hidrificação, a maioria dos ataques físicos eram inúteis contra ele. No entanto, o sorriso irônico de Genjetsu desapareceu imediatamente quando várias correntes de relâmpago percorreram seu corpo liquefeito. Ele virou seu olhar para as shurikens de vento que haviam entrado em seu corpo e percebeu. Ele escondeu pequenas quantidades de chakra de relâmpago no centro de cada uma dessas shurikens de vento. Devido ao chakra do vento, o chakra do relâmpago estava completamente escondido. Mesmo alguém como eu não conseguia senti-lo por causa de quão pouco chakra do relâmpago havia em cada shuriken. Individualmente não teria sido um problema para mim. No entanto, com todos eles juntos, o ataque ainda não machucou muito Genjetsu. Mesmo se ele fosse feito de carne e osso, o ataque não teria deixado nenhum ferimento em seu corpo, muito menos quando ele tinha um corpo imortal. No entanto, o breve momento em que ele ficou atordoado foi tudo que o clone de Hiruzen precisou para deixar o deus da morte começar o processo de extração de sua alma. Mesmo depois de morrer, seu hábito de ficar em segundo plano não mudou. Terceiro Mizukage. O clone de Hiruzen provocou enquanto o confrontava. O terceiro Mizukage bufou e disse, você deveria ser a última pessoa a criticar os outros por agirem de trás para frente. Outros podem não ter entendido o grau em que a Raiz operou, mas é óbvio para mim. A expressão do clone de Hiruzen embotou um pouco depois de ouvir Raiz.
Apesar de Konoha ter sido atacada a tal ponto, ele não tinha ouvido nada sobre os movimentos de Danzo. Embora fosse verdade que ele e Shikaku não incluíram Danzo em seus planos, Hiruzen ainda esperava que seu velho amigo agisse. Embora Hiruzen não pudesse sentir o que estava acontecendo dentro da vila, ele tinha a sensação de que seu velho camarada não tinha feito nenhum movimento para ajudar Konoha e reduzir as baixas. O terceiro Mizukage lançou vários jutsus de água de longo alcance enquanto provocava. Acertei um ponto sensível? O clone de Hiruzen bufou e respondeu: você não ousou lutar comigo quando estava vivo. Você acha que o resultado será diferente depois que você estiver morto por mais de uma década? O clone de Hiruzen imediatamente desviou do ataque enquanto contra-atacava e diminuía a distância entre eles. Ambos se moviam a uma velocidade incrível, piscando sem parar. No entanto, o clone de Hiruzen estava a apenas alguns passos de distância dele em questão de segundos. Uma espada apareceu nas mãos do terceiro Mizukage. Seu chakra fluiu através dela enquanto ele a balançava no clone de Hiruzen. O clone de Hiruzen agarrou uma kunai e fluiu o chakra de relâmpago através dela. No entanto, em vez de atacar, ele de repente desistiu de seu ímpeto e, em vez disso, bloqueou a lâmina do terceiro Mizukage com sua kunai. A mudança repentina de momento surpreendeu o terceiro Mizukage. Sua lâmina empurrou a kunai para baixo enquanto o clone de Hiruzen se agachava atrás. De repente, seus olhos se arregalaram quando ele sentiu algo entrando em seu corpo. Antes que ele percebesse, sua alma estava sendo sugada para fora de seu corpo e ele viu o deus da morte atrás do clone de Hiruzen. Ele percebeu, então é por isso que ele tem agido dessa forma. É por isso que os outros de repente pararam de se mover depois que os clones de Hiruzen os tocaram. Ele não estava querendo lutar e nos derrotar. Em vez disso, ele só quer que aquela coisa extraia nossas almas. No entanto, que jutsu é esse? Como tal jutsu pode existir? Por que ele simplesmente não matou todo mundo com esse jutsu durante as guerras anteriores? Várias perguntas surgiram em sua mente. Infelizmente, sua alma seria selada dentro do Deus da Morte antes que ele pudesse receber qualquer resposta. Os clones restantes de Hiruzen lidaram com seus oponentes também. O primeiro e segundo Raikage, primeiro Mizukage, primeiro Tsuchikage e primeiro Kazekage tiveram suas almas extraídas pelo Deus da Morte. Hiruzen, o terceiro Hokage, enfrentou 12 Skage enquanto estava preso dentro de uma barreira. Embora os Skage não estivessem nem perto de sua força total e mal pudessem ser considerados ninjas de rank S, eles ainda tinham corpos imortais. No entanto, em apenas 30 segundos, os clones das sombras de Hiruzen começaram a extrair as almas de todos e selá-las dentro do Deus da Morte. O primeiro a ser selado foi Hashirama, seguido por Tobirama. Nenhum deles resistiu ao processo. O terceiro Mizukage foi o último a ter sua alma extraída, mas mesmo isso foi apenas 10 segundos depois que Hashirama foi selado. Diferentemente dos Hokages anteriores, os outros Kages tentaram resistir assim como Orochimaru fez na história original. Infelizmente para eles, o corpo imortal do Edo Tensei não os ajudou muito nesse aspecto, e as almas de todos foram extraídas em um intervalo de alguns segundos com pouca luta, deixando Orochimaru com os olhos arregalados. Capítulo 745. Após reanimar os antigos Kages, Orochimaru estava sob forte pressão. Seu Edo Tensei estava muito longe do nível que Kabuto o elevou anos depois na história original. Não apenas os ninjas reanimados eram mais fracos, mas ele teve muito mais dificuldade em controlá-los também. Ele havia excedido seus limites ao invocar 15 ninjas de rank S ao mesmo tempo. Como resultado, ele mal conseguia se mover. A análise de Hiruzen era precisa. Se Orochimaru se distraísse um pouco, havia uma grande chance de que ele pudesse perder o controle e os Kage reanimados seriam capazes de agir conforme a vontade deles. Desnecessário dizer que ele estava bem ciente de que todos eles tentariam matá-lo primeiro, sem um pingo de dúvida em seus corações. Mesmo que houvesse uma chance de que eles pudessem destruir Konoha mais tarde e Orochimaru pudesse ser revivido através dos selos de maldição, ele não queria deixar isso acontecer. Por isso, ele se escondeu atrás dos 12 Kages reanimados após invocá-los. Ele esperava que Hiruzen o atacasse, pois selar os 12 Kages sozinho era mais ou menos impossível. No entanto, Hiruzen estava igualmente preocupado em impedir que os Kage reanimados viessem das vilas inimigas. Mesmo que eles matassem Orochimaru, os 12 antigos Kage poderiam causar estragos por toda Konoha antes de serem selados. Hiruzen não queria ver centenas ou milhares de ninjas de Konoha caindo. Portanto, para a surpresa de Orochimaru, Hiruzen fez o oposto, mirando nos Kages reanimados em vez dele. O corpo principal de Hiruzen ficou para trás e só se moveu em direção a Orochimaru quando ele queria que os Kage reanimados se movessem em sua direção e dessem aos seus clones. Uma abertura para selá-los. O que Orochimaru nunca imaginou foi que um único toque seria o suficiente para parar todos os Kages reanimados. Seus olhos se arregalaram quando ele falhou completamente em esconder o choque em seu rosto ou entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Ele involuntariamente exclamou: "O que diabos aconteceu?" Orochimaru trabalhou duro para coletar amostras de DNA de todos os antigos Kage. Como um verdadeiro pesquisador e alguém obcecado por ninjutsu, Orochimaru ansiava por suas amostras de DNA por um longo tempo. Ele teve acesso às células de Hashirama e Tobirama de Danzo quando ele estava em Konoha. Obter as células de Minato também foi fácil após sua morte. No entanto, obter acesso aos Kage mortos de outras vilas era extremamente difícil. Danzo havia tentado isso há muito tempo com seus subordinados da raiz.
No entanto, as outras vilas estavam bem cientes do Jutsu Edo Tensei de Tobirama e protegiam seus mortos muito bem. Mesmo os ninjas de elite da raiz não conseguiam alcançá-lo, enquanto enviar ninjas de classificação S para tal lugar era muito arriscado. Como resultado, Danzo nunca colocou as mãos neles. Já que Konoha nunca demonstrou o Jutsu Edo Tensei, apesar de duas grandes guerras mortais acontecendo em sucessão próxima, as outras vilas finalmente começaram a relaxar. Combinado com o fato de que a segunda e a terceira grandes guerras ninja resultaram em baixas massivas, as vilas decidiram se concentrar mais nos vivos do que nos mortos. Por isso, Orochimaru conseguiu a abertura necessária para roubar algumas células de seus corpos mortos. Claro, não foi fácil. Ele não conhecia os meandros de outras vilas. Então, infiltrar-se nelas e entrar furtivamente em seu cemitério era muito mais difícil do que entrar em Konoha. Para complicar ainda mais as coisas, ele teve que fazer isso sorrateiramente. Se suas ações tivessem sido notadas, todas as principais vilas e Kaji começariam a caçá-lo, embora ele não tivesse medo deles. Eles também aumentariam a segurança em torno de seus cemitérios ou destruiriam os cadáveres para impedir que qualquer outra pessoa fizesse o que ele fez. Isso seria uma grande perda de material de pesquisa futura para Orochimaru. Por isso, ele trabalhou por vários anos para obter amostras de DNA dos Kaji de outras vilas. No entanto, houve uma exceção. Ao contrário de outras vilas, Kumogakure não reduziu a segurança em torno de seus cemitérios. Orochimaru não conseguiu obter as amostras de DNA dos Raikajis anteriores. Ele finalmente teve a oportunidade pouco antes da invasão começar, e essa oportunidade foi fornecida por ninguém menos que Fujin, que matou centenas de elites de Komo seguindo os planos de Hiruzen e causou estragos dentro de Komogakure usando sua identidade Akuro. Devido a esses eventos, Komogakure se tornou mais engajado em melhorar a segurança de sua vila e encontrar os ninjas desaparecidos. Proteger seus cemitérios que nunca haviam sido atacados ficou em segundo plano. Apesar de estar ocupado com os preparativos, Orochimaru passou alguns dias coletando suas amostras. A razão para fazer isso não era apenas para o ataque a Konoha. Era apenas que ele tinha a oportunidade perfeita para obtê-los. Já que ele os tinha, ele decidiu adicioná-los às outras invocações do Edo Tensei que ele estava planejando usar caso suas outras preparações não fossem boas o suficiente. De qualquer forma, era uma tarefa muito difícil, algo em que Orochimaru havia passado muito tempo. No entanto, Hiruzen selou 12 dos 14 Kajis reanimados em menos de 1 minuto. Sem palavras, Orochimaru se perguntou, por que todos eles pararam de repente e como seus clones extraíram suas almas tão facilmente? O que eram aqueles selos de mão que o sensei fez antes? Ele olhou para Hiruzen e seus olhares se encontraram. Os 12 clones das sombras foram dissipados depois que as almas dos Kajis foram seladas dentro do Deus da Morte. Naquele exato momento, Hiruzen se moveu em direção a Orochimaru em uma velocidade estonteante. Assim como na história original, Gaara adormeceu e Shukaku e Gamabunta se envolveram em uma batalha intensa. Foi então que o momento que o clone de Fujin estava esperando chegou. Foi a principal razão pela qual Fujin não dissipou esse clone para obter seu chakra de volta. A espada de Gamabunta cortou o braço de Shukaku, enviando o gigantesco braço de areia para o chão. O clone de Fujin pensou, é isso. Ele imediatamente se teletransportou para a marca do deus voador do trovão mais próxima do braço e colocou sua mão esquerda no braço de Shukaku. Por ter acabado de ser cortado, ainda tinha uma quantidade decente do chakra de Shukaku dentro dele. Estava prestes a retornar para Shukaku quando parou de repente, antes de ser sugado para dentro do selo na mão esquerda do clone de Fujin. Nem mesmo uma quantidade minúscula do chakra de Shukaku dentro do braço conseguiu escapar. Shukaku imediatamente olhou naquela direção e percebeu, meu chakra está sendo roubado. Ele não foi o único. Gamabunta notou a mudança repentina também e pensou, o chakra do Shukaku daquele braço desapareceu de repente. Hein? Qual é essa assinatura de chakra? Quem é e quando essa pessoa apareceu aqui? Gamabunta falhou em reconhecer a assinatura de chakra. E devido ao braço gigantesco, nem Shukaku nem Gamabunta conseguiam ver quem era a pessoa. Mesmo que conseguissem, não os ajudaria a identificar quem era. Quanto aos outros genins, sua atenção estava inteiramente em Naruto e Gaara. Pakun também não percebeu esse evento estranho, pois o clone de Fujin havia mascarado seu cheiro completamente. Shukaku imediatamente perdeu a calma. Humanos nojentos. Me selar dentro de uma criança não foi humilhação suficiente? Você ainda ousa roubar meu chakra? Coma minha projétil de ar perfurante. Shukaku inalou profundamente e disparou uma grande rajada de ar de alta pressão em seu braço. Ela explodiu completamente o braço de areia e destruiu a floresta atrás dele. Shikamaru pegou Sasuke e Lee e imediatamente se escondeu atrás das grandes árvores. Pakun e Temari se esconderam similarmente enquanto os ventos intensos sopravam por sua área. Apesar de se protegerem, cada um deles sentiu os ventos intensos e mal conseguiu ficar no chão. Shikamaru pensou, cara, que batalha. Por que ele atacou o braço de repente? Por sorte, não estávamos na linha de ataque ou estaríamos mortos. Hein? Devido aos ventos intensos, a areia que restringia Sakura caiu. Shikamaru imediatamente a pegou e recuou para onde Sasuke e Lee estavam. Shukaku riu exclamando, rouba esse filho da puta. Hahaha. Agora é sua vez, sapo. Naruto perguntou, roubar? Do que ele está falando? Chefe, Sakura está segura? Gamabunta o ignorou e se perguntou, aquela pessoa morreu tão facilmente? Sua assinatura de chakra desapareceu bem quando a bala de ar atingiu aquela área.
Ele morreu ou recuou de alguma forma? Naruto gritou, chefe. Sakura está bem? Aquele ataque foi na direção deles. Gamabunta respondeu em um tom irritado, ela está bem. Todos os seus amigos estão seguros. Enquanto ele for derrotado, todos estarão seguros. Naruto suspirou aliviado e a batalha continuou. A uma longa distância, o clone de Fujin apareceu do nada com um sorriso gigante no rosto. Ele pensou, embora eu não tenha conseguido Shukaku, isso também é bom. Agora é hora de testar esse selo. Espero que funcione como pretendido. Capítulo 746. Orochimaru imediatamente se afastou enquanto pensava, seja qual for o seu jutsu estranho, ele funciona tocando seus oponentes. Não posso deixá-lo me tocar, pelo menos não até eu descobrir o que ele faz. Hiruzen imediatamente correu atrás de Orochimaru, a intenção claramente visível em seu rosto. Ele resolveu 10 anos atrás cometi um erro grave ao deixar minhas emoções nublarem meu julgamento e deixar você ir. Em todas as décadas em que liderei esta vila, esse foi meu segundo maior erro. Não posso consertar meu maior erro, mas vou consertar este. A dupla estudante-mestre tremeluziu em uma velocidade intensa dentro da barreira. Eles eram tão rápidos que o quarteto do som não conseguia nem rastrear seus movimentos. No geral, Orochimaru era mais rápido. Infelizmente, ele foi contido pela própria barreira que ele levantou para prender Hiruzen. Devido ao espaço confinado, Hiruzen fez ganhos constantes, reduzindo a distância entre eles a cada segundo. Quando ele apareceu a poucos passos de Orochimaru, Orochimaru usou o Jutsu Cobra da Sombra Oculta e lançou dezenas de cobras em Hiruzen enquanto gritava velhote. Você acha que consegue sustentar esse jutsu para sempre? Quanto chakra você ainda tem? Apenas morra. A previsão de Orochimaru estava certa. Embora Hiruzen tivesse feito um trabalho rápido com os ninjas reanimados, não foi sem custo. Suas reservas de chakra sofreram um grande golpe. Mesmo assim, Hiruzen sorriu e disse, eu posso sustentar isso até consertar meu erro, meu discípulo ignorante. Deixe-me educá-lo uma última vez. Liberação de fogo, jutsu do demônio Yang. O chakra de Hiruzen de repente se acendeu e um intenso chakra Yang e fogo saiu de cada ponto de chakra em seu corpo. Ele imediatamente se transformou em chamas negras e cobriu seu corpo inteiro. As cobras atingiram as chamas e sibilaram dolorosamente enquanto eram queimadas vivas. O fogo se espalhou rapidamente por seus corpos e se moveu em direção a Orochimaru, que as cortou enquanto recuava. Ele xingou, você ficou senil, velho? Você ousa usar esse jutsu sem nenhuma proteção? As chamas negras ao redor do corpo de Hiruzen não só queimavam as cobras, mas também queimavam sua carne. Depois que o terceiro Raikage criou o modo de chakra relâmpago, Hiruzen foi inspirado a criar um modo de chakra de fogo. Ele obteve alguns sucessos inicialmente, mas logo atingiu um gargalo. Embora ele pudesse criar chamas extremamente quentes, seu corpo não conseguia suportar tal calor inicialmente. Seu corpo se adaptou, tornando sua pele e carne muito mais resistentes ao fogo. No entanto, atingiu um limite muito em breve e não conseguiu suportar temperaturas mais altas. Não importa o que Hiruzen tentasse, ele não conseguia superar esse limite físico. Mais tarde, ele tentou usar jutsus para resistir às chamas para que pudesse lutar sem se machucar. Ele tentou vários jutsus de água e terra, pois esses dois elementos resistiam mais ao fogo. No final, ele criou uma versão modificada do jutsu Pele de Ferro que funcionou muito bem. Infelizmente, o resultado foi abaixo da média, pois usar outro elemento diminuiu consideravelmente o poder do jutsu Demônio Yang. Hiruzen ainda fez algumas modificações, mas o resultado final empalideceu quando comparado ao modo chakra relâmpago do Raikage. Como resultado, Hiruzen acabou desistindo dessa ideia. No entanto, Hiruzen não estava muito preocupado com sua vida naquele momento. Seu objetivo era matar Orochimaru independentemente do custo. Portanto, ele não hesitou em usar tal jutsu suicida. Hiruzen rapidamente começou a persegui-lo novamente, as chamas o deixaram ainda mais rápido. Em apenas alguns segundos, ele apareceu perto de Orochimaru. Liberação de água, jutsu do rio Vendaval. Orochimaru lançou um jato de água direto em Hiruzen. No entanto, não era água comum. Embora não houvesse muita água e não fosse muito forte, a água tinha uma quantidade muito alta de vento e chakra yin. Diminuiu a temperatura da água, quase a deixando gelada. Hiruzen imediatamente percebeu, combinando os chakras água, vento e yin de uma maneira tão gentil. Parece que ele estava desenvolvendo um contra-ataque para meu jutsu chama imortal. No entanto, esse jutsu ainda está incompleto. Ele não pode me parar. Pelo contrário. Embora Hiruzen entendesse que o jutsu de Orochimaru suprimiria o fogo fortalecido pelo chakra de Yang ao redor de seu corpo, ele correu direto para ele. A água gelada esfriou as chamas ao redor de Hiruzen enquanto ele se movia direto através dela. Orochimaru imediatamente percebeu, isso não é o suficiente para pará-lo. Merda. Orochimaru mordeu o polegar e o bateu no chão. Jutsu de invocação, Rashomon. Orochimaru nem olhou para o chão. Em vez disso, seus olhos estavam fixos em seu jutsu anterior. No centro da água havia um ponto vermelho em chamas que se movia em sua direção a uma velocidade estonteante. Um único portão de Rashomon se ergueu e protegeu Orochimaru no último momento quando um cajado colidiu com o portão. Nem preciso dizer que o cajado era o Rei Macaco Ema. No entanto, havia uma grande diferença. Assim como Hiruzen, o cajado também estava coberto de chamas negras. A dureza do cajado, combinada com as chamas negras incrivelmente quentes e a força com que ele bateu no portão, fez com que nem mesmo o portão de Rashomon pudesse suportar.
Rachaduras apareceram no centro do portão e logo se espalharam por ele. Emma destruiu o portão e foi direto para Orochimaru, que pensou: nem o portão de Rashomon conseguiu parar Emma? Devido ao pouco tempo, não consegui levantar mais portões, mas ainda não esperava que ele caísse. As chamas o fortaleceram demais. No entanto, ele não deveria ser imune a essas chamas, independentemente de quão duro seu corpo fique. Uma espada apareceu na mão direita de Orochimaru enquanto ele a balançava para bloquear Emma. O cajado e a espada colidiram, impedindo que o cajado se estendesse infinitamente. No entanto, a força com que Emma atingiu Orochimaru era muito forte. Para piorar a situação de Orochimaru, sua espada, embora extremamente boa e de qualidade superior à de Kazekiri, era inferior à que foi quebrada por Fujin na Floresta da Morte. Sem ela, Emma não sentiu dor alguma e mandou a espada de Orochimaru voando para longe. Ainda assim, não havia pânico nos olhos de Orochimaru. Ele já esperava por isso e estava concentrando seu chakra. Antes que o cajado pudesse bater nele, Orochimaru colocou sua mão esquerda sobre ele e disse: eu sempre me perguntei o quanto você poderia suportar, Emma. Orochimaru liberou uma quantidade massiva de relâmpagos direto no cajado em chamas. Emma, que já tinha que suportar as chamas intensas de Hiruzen, de repente também teve que suportar choques intensos de relâmpagos causando estragos por todo seu corpo. Um largo sorriso apareceu no rosto de Orochimaru quando Emma não conseguiu sustentar sua transformação e voltou à sua aparência original. Ele pensou: finalmente tenho uma chance de reiniciar o momento. Agora é minha vez. No entanto, o sorriso de Orochimaru foi apagado num piscar de olhos. Mesmo que a transformação de Emma tenha terminado, a sombra que o cajado estava projetando no chão da barreira ainda existia. E estava conectada à sombra de Orochimaru. A expressão de Orochimaru tornou-se sombria enquanto ele se perguntava: a técnica secreta de Nara. No entanto, seus olhos se arregalaram quando ele percebeu o Rashomon. Tirei meus olhos dele por um mero segundo. Ele deve ter estendido sua sombra ao longo da sombra do cajado então. Quando dois ninjas de alto nível lutavam, o momento era um fator importante que podia decidir a vitória e a derrota. Quando Fujin e Orochimaru lutaram na Floresta da Morte, Fujin ganhou controle total sobre o momento depois que Orochimaru foi explodido devido à sua armadilha e Fujin destruiu a espada de Kusanagi. No entanto, Orochimaru redefiniu o momento com sucesso ao blefar 2 vezes contra Fujin. No entanto, seu oponente dessa vez não era Fujin. Era o muito mais experiente Hiruzen. Embora Fujin fosse muito experiente para sua idade, ele ainda era uma criança quando comparado a um veterano como Hiruzen. Hiruzen ganhou ímpeto atacando Orochimaru antes que ele pudesse se recuperar da tensão que os ninjas reanimados colocaram nele. E agora que ele tinha o ímpeto, Hiruzen não o desperdiçaria como Fujin fez. Claro, isso também mostrou a diferença em suas prioridades. Fujin sempre deu a maior prioridade à sua própria segurança. Ele não se importava em desperdiçar tais vantagens para garantir que ele permanecesse seguro. Por outro lado, Hiruzen deu a maior prioridade a Konoha. Ele estava disposto a desistir de sua vida se necessário. Capítulo 747. Arte Ninja, Jutsu de costura de sombra. Várias agulhas afiadas, semelhantes a tentáculos, surgiram da sombra sob os pés de Orochimaru e perfuraram seu corpo, prendendo-o em um ponto. Ao mesmo tempo, a figura de Hiruzen se tornou visível enquanto ele se movia através do Jutsu Rio Vendaval de Orochimaru. Mesmo que o Jutsu não tenha conseguido pará-lo, as chamas no corpo de Hiruzen estavam significativamente mais fracas. Orochimaru xingou merda. Eu estava muito focado no jutsu misterioso que ele usou para selar os Kages e as chamas ao redor de seu corpo. Ele percebeu e usou meus próprios jutsus para esconder seu verdadeiro esquema. Isso não vai ser fácil. Eu preciso quebrar essa sombra primeiro e então lidar com essas chamas irritantes enquanto o mantenho longe. Orochimaru começou a exercer seu chakra. Uma grande quantidade de chakra yang foi liberada de seus pontos de chakra e começou a enfraquecer o domínio da sombra. Ao mesmo tempo, o próprio corpo de Orochimaru começou a se transformar. Suas feições humanas começaram a desaparecer enquanto ele começou a aparecer ainda mais com uma cobra branca. Várias cobras saíram de sua boca e começaram a se mover em direção a Hiruzen. No entanto, Hiruzen se moveu sem medo algum. As chamas enfraquecidas ao redor de seu corpo ainda tinham calor suficiente para queimar todas as cobras que vinham em sua direção. Antes que Orochimaru pudesse se transformar completamente, Hiruzen apareceu na frente dele e socou o abdômen de Orochimaru com toda a sua força. Todas as chamas restantes em seu corpo foram transferidas para o corpo de Orochimaru, queimando-o. No entanto, seu corpo de cobra era muito mais resistente do que um corpo humano normal. Junto com o fato de que as chamas tinham enfraquecido muito, Orochimaru não se machucou. Um sorriso apareceu no rosto de Orochimaru enquanto ele exclamou: uma chama tão fraca não vai me queimar. De repente, seus olhos se arregalaram. Ele não conseguiu liberar mais nenhum chakra yang. Sua transformação também parou. Orochimaru se perguntou: que diabos? Eu não consigo iniciar nenhum jutsu. De repente ele exclamou com medo: o que é isso? Quando o braço do Deus da Morte entrou em seu corpo e começou a extrair sua alma, Orochimaru finalmente viu o Deus da Morte atrás de Hiruzen. Hiruzen riu e respondeu: este é o jutsu que o quarto Hokage usou para selar as 9 caudas. Com um sorriso no rosto, Hiruzen exclamou: agora vou consertar o erro que cometi há uma década. Agora vou arrancar sua alma do corpo de quem quer que seja. Você será selado dentro do Deus da Morte e sofrerá dentro de sua barriga pela eternidade.
Hiruzen imediatamente começou a extrair a alma de Orochimaru enquanto Orochimaru analisava, então esse é o deus da morte? Não é de se espantar que ele tenha conseguido selá-los tão facilmente. No entanto, Orochimaru imediatamente exerceu toda a sua força. Embora não pudesse se mover nem usar nenhum jutsu, ele conseguiu puxar sua alma de volta para seu corpo. Ele riu e disse, você não vai conseguir o que quer, velho. Você não tem chakra para me selar. Hehe, eu admito, você quase me assustou ao colocar uma fachada forte. No entanto, você usou a maior parte do seu chakra ao selá-los. O sorriso de Hiruzen desapareceu. Ele percebeu, Ugh, cheguei a esse estágio e fiquei sem chakra? Hiruzen estava lívido. Ele estava a um passo de selar Orochimaru, mas falhou, pois estava prestes a ficar sem chakra. Se ele fosse alguns anos mais jovem, ele teria feito o trabalho. Infelizmente, esse não era mais o caso. Selar 12 Kage o havia drenado. Ele analisou rapidamente, eu não tenho chakra para selá-lo completamente dentro de mim. A única maneira de fazer isso é se... De repente a barreira inteira tremeu. Tanto Hiruzen quanto Orochimaru olharam para cima e a viram sendo atingida por outro sopro de vento de Ryu. O quarteto do som caiu de joelhos e começou a tossir sangue violentamente. Eles imediatamente começaram a inserir todo o seu chakra na barreira enquanto pensavam, esta é a última vez. Se outro ataque atingir a barreira, ela entrará em colapso. No entanto, como ele pode parar outra rodada de ataque sozinho? Enquanto Hiruzen lidava com Orochimaru e os Kages reanimados, o terceiro e o quarto Kazekage bloquearam mais 3 rodadas de ataques de Fujin e dos ninjas de Konoha. No entanto, Fujin e Ryu finalmente conseguiram a abertura que estavam procurando. Ryu imediatamente disparou um sopro de vento através da abertura, que primeiro atingiu o indefeso terceiro Kazekage e o obliterou. Seu corpo foi picado em partículas minúsculas quando o sopro de vento passou por ele antes que o sopro de vento atingisse a barreira. Os ninjas de Konoha imediatamente comemoraram. O terceiro Kazekage foi derrotado. Só o quarto Kazekage e aquela barreira permanecem. Hein? O que é isso? Os ninjas de Konoha de repente notaram uma luz azul brilhando no topo da barreira. O moral dos que tinham uma visão aguçada aumentou de repente quando um Rasengan massivo se chocou contra a barreira. Os ninjas Hyuga imediatamente exclamaram. Lord Jiraiya também está aqui. Orochimaru está morto. O moral de cada ninja de Konoha disparou para o teto. Desnecessário dizer que foi o oposto para o quarteto do som. O ataque de Ryu em si foi demais para eles. Eles estavam pendurados por um fio. O ataque de Jiraiya finalmente quebrou esse fio. Conforme rachaduras se espalhavam pela barreira, Orochimaru finalmente entrou em pânico. Se ele fosse segurado por Hiruzen quando Fujin e Jiraiya entrassem, ele estaria morto sem sombra de dúvida. Enquanto Orochimaru acreditava que seu velho camarada poderia hesitar, ele não duvidava que Fujin iria direto para sua cabeça. Hiruzen também analisou rapidamente se eles ajudarem. Eu posso selar toda a sua alma dentro do Deus da Morte. No entanto, meu chakra está muito baixo. Eu não serei capaz de fazer isso. Então, a questão é, isso será mais benéfico para Konoha do que selar toda a sua alma dentro do Deus da Morte? Pensamentos se chocaram no cérebro de Hiruzen na velocidade da luz enquanto ele tomava sua decisão antes mesmo de Jiraiya e Fujin quebrarem a barreira. Ele decidiu, mesmo se eu selá-lo dentro do Deus da Morte, não tenho certeza se ele estará morto para sempre. Aquele selo de maldição dele tem uma lasca de sua alma. De acordo com meus cálculos, ele poderia ser usado para reanimá-lo. Se isso acontecer, selá-lo completamente não seria o fim desta batalha. Ele continuará mirando em Konoha. Mesmo que sua força seja muito mais fraca, ele poderia usar o Edo Tensei para continuar nos atacando. Isso não será bom para a vila. Um sorriso apareceu no rosto de Hiruzen. Ele disse, você está certo. Tenho muito pouco chakra sobrando. Não posso selar sua alma inteira na barriga do Deus da Morte. No entanto, o sorriso de Hiruzen se tornou muito mais largo, fazendo Orochimaru se sentir extremamente desconfortável. Hiruzen de repente exerceu muita força e puxou os braços da alma de Orochimaru de seu corpo. O Deus da Morte levantou sua lâmina enquanto Hiruzen exclamou, mesmo que eu não possa selar sua alma inteira, eu vou tirar a coisa que você mais valoriza. Jutsu do Clone das Sombras. Fujin criou um clone das sombras, que imediatamente cintilou para onde o corpo do terceiro Kazekage estava se reformando e começou a selá-lo. Rasa estava prestes a intervir, mas foi parado pelos jutsus lançados pelos ninjas de Konoha. Ao mesmo tempo, Jirobo gritou, a barreira não aguenta mais. Orochimaru-sama também está em uma situação difícil. Deixem a barreira comigo. Vocês 3 resgatem Orochimaru-sama. Os outros entenderam qual seria o resultado. A formação das 4 chamas violetas precisava de 4 ninjas para criá-la. Se apenas um único ninja tentasse sustentá-la sob ataque intenso, haveria apenas um resultado. No entanto, entendendo a situação, todos os 3 imediatamente tremeram. Jirobo sustentou a barreira com sua vida, mas só conseguiu ganhar um segundo antes de cair morto. A barreira finalmente desmoronou. Fujin pulou das costas de Ryu e imediatamente voou em direção ao telhado enquanto se perguntava, o que diabos? Por que Hiruzen está tão impaciente? O chakra dele está tão baixo que ele não consegue nem manter Orochimaru amarrado por mais alguns segundos? Fujin não tinha certeza. Afinal, a batalha de Hiruzen foi muito mais intensa do que na história original. No entanto, ele estava mais preocupado com outra coisa. Ele pensou, mesmo agora havia uma chance de as coisas serem diferentes.
Se Hiruzen tivesse esperado, ele poderia ter selado Orochimaru completamente com a nossa ajuda. No entanto, no último momento ele fez um movimento tão ilógico. Eventos importantes vão acontecer exatamente como na história original? Isso significa que matar e selar Kabuto também será inútil? Alguém mais executaria o Jutsu Edo Tensei durante a Quarta Grande Guerra? E terminaria com Naruto e Sasuke selando Kaguya não importa o que eu faça? Fujin não estava disposto a aceitar isso. Mesmo que ele quisesse manter os eventos iguais, era porque ele queria aproveitar certas oportunidades para mudar o futuro de uma forma que o beneficiaria mais. No entanto, se os eventos permanecessem os mesmos, não importa o que ele fizesse, todos os seus planos seriam inúteis. Ao contrário de Fujin, Jiraiya estava mais preocupado com o estado de Hiruzen. Ele imediatamente percebeu qual jutsu Hiruzen estava usando. Uma expressão atordoada apareceu no rosto de Orochimaru quando ele percebeu. Não me diga. Ele gritou, não. Quando a lâmina começou a cair, Hiruzen gritou, vou tirar todos os seus jutsus. Selo. A lâmina do Deus da Morte cortou a alma de Orochimaru, arrancando seus braços. Orochimaru percebeu meus braços. Eles estão paralisados. Ele gritou, seu velho inútil, devolva minhas armas. Com um sorriso no rosto, Hiruzen disse, acabou. Você não pode mais usar seus braços e, portanto, nunca faça nenhum sinal de mão. Você nunca será capaz de aprender nenhum novo ninjutsu. Mesmo que você possa executar muitos jutsus sem nenhum selo, boa sorte ao executá-lo sem uma parte de sua alma. Claro, isso se você conseguir escapar vivo. Orochimaru continuou gritando, mas Hiruzen não ouviu mais sua voz. A parte da alma de Orochimaru, que havia sido cortada pelo Deus da Morte, foi puxada para o peito de Hiruzen pelo Deus da Morte. Ele agarrou a alma de Hiruzen também e começou a extraí-la. O custo de usar um jutsu tão mortal era a alma do conjurador. Assim como Minato e os 12 Kages que ele selou dentro do Deus da Morte, a alma de Hiruzen também seria selada dentro do Deus da Morte. A maior parte da alma de Hiruzen foi extraída, no entanto, antes que o Deus da Morte pudesse tomar sua alma inteira. Uma lâmina de vento apareceu do nada e cortou a alma de Hiruzen. Capítulo 748. Antes que o Deus da Morte pudesse extrair a alma inteira de Hiruzen, uma lâmina de vento surgiu do nada e cortou a alma de Hiruzen. Pela primeira vez, o sorriso no rosto do Deus da Morte desapareceu. Seus olhos se arregalaram quando cerca de 20% da alma de Hiruzen retornou ao seu corpo. Ele imediatamente estendeu o braço em direção ao corpo de Hiruzen, mas antes que pudesse alcançá-lo, o Deus da Morte começou a desaparecer. O jutsu do selo ceifador da morte havia terminado. Hiruzen caiu no chão com um sorriso no rosto. Choque apareceu no rosto de Jiraiya enquanto ele se perguntava, o que no mundo foi isso? Só uma parte da alma poderia ser usada como sacrifício para esse jutsu? De qualquer forma, isso é uma boa notícia. A única questão é, Sensei pode viver com tão pouco de sua alma restante? No entanto, havia uma pessoa ainda mais chocada que Jiraiya. E essa pessoa não era ninguém menos que Fujin. Ele olhou para Hiruzen com uma expressão atordoada e exclamou internamente, que diabos? Esse é o meu maldito domínio do vento. Quando essa velha raposa o copiou, a lâmina de vento que cortou a alma de Hiruzen não era de Fujin ou de qualquer outro ninja. Foi usada por ninguém menos que Hiruzen. Após a morte de Minato, Hiruzen estudou o selo ceifador da morte em grande detalhe. Ele chegou a tal estágio que nenhum outro ninja na história, incluindo o ninja Uzumaki que criou este selo, sabia tanto sobre ele quanto Hiruzen. Foi durante este estudo que Hiruzen percebeu que uma vez que a alma do inimigo fosse selada, havia uma chance de que o conjurador pudesse continuar vivendo cortando sua própria alma e desativando o jutsu. No entanto, havia vários problemas. O primeiro era que a lâmina do Deus da Morte não podia ser usada para esse propósito, e ataques normais não conseguiam cortar a alma perfeitamente e podiam acabar destruindo a alma completamente. Portanto, Hiruzen trabalhou na criação de um jutsu que pudesse cortar a alma perfeitamente. Não era muito difícil de fazer devido à sua perícia em manipular o chakra Yin. Ele criou um jutsu que parecia muito semelhante à lâmina do vento, mas tinha muito pouco chakra do vento e muito mais chakra Yin, que era o mais eficaz contra almas. Isso o levou ao segundo problema, que era cronometrar o jutsu para cortar sua alma no momento perfeito. Para que isso funcionasse, ele precisaria esperar até que o Deus da Morte selasse a alma de seu inimigo e só então cortar sua alma. No entanto, o Deus da Morte levou as duas almas quase ao mesmo tempo. Havia uma janela de oportunidade extremamente pequena para cortar sua alma e ainda viver após usar o selo ceifador da morte. Se ele criasse o jutsu cedo e esperasse, o Deus da Morte poderia ficar desconfiado e levar sua alma antes da alma do inimigo. Por outro lado, se ele esperasse até que o Deus da Morte selasse a alma do inimigo, seria tarde demais. Tentar fazer um movimento precipitadamente só resultaria na morte do conjurador. Por mais de uma década, Hiruzen não conseguiu resolver esse problema. Ele praticamente desistiu. Felizmente, ele obteve a solução para seu problema quando viu Fujin usando o domínio do vento. Isso resolveu perfeitamente o problema de tempo. Portanto, pode-se dizer que a sobrevivência de Hiruzen foi um impacto da transmigração de Fujin para o mundo de Naruto. Sem Fujin, Hiruzen nunca teria visto o domínio do vento e não teria nenhuma chance de sobrevivência após usar o selo ceifador da morte. Embora Fujin tenha ficado chocado ao ver Hiruzen copiando sua técnica, ele ficou aliviado ao ver o futuro possivelmente mudando. Quando Hiruzen estava debatendo se selaria Orochimaru ou não, ele tinha duas escolhas. A primeira era esperar por Fujin e Jiraiya e fazê-los ferir Orochimaru e consumir seu chakra.
Dessa forma, ele poderia selar sua alma completamente. No entanto, Hiruzen tinha muito pouco chakra restante. Mesmo que Orochimaru ficasse sem chakra, sua força de vontade sozinha exigiria cada pedaço do chakra de Hiruzen para selá-lo. Isso significava que ele não teria mais chakra para se salvar. Ele ainda teria feito isso se a morte de Orochimaru tivesse sido absoluta. No entanto, sabendo que ele ainda poderia ser revivido, Hiruzen decidiu garantir sua própria segurança. Se ele vivesse, ele poderia mais uma vez combater o Jutsu Edo Tensei no futuro, e o próximo Hokage não precisaria sacrificar sua vida para parar Orochimaru novamente. Portanto, Hiruzen liberou a maior parte de seu chakra no ar, que se transformou em ventos consistindo de uma grande quantidade de Yin chakra. O deus da morte não prestou atenção a isso, pois se misturou com o ar, enquanto a atenção de Orochimaru estava mais no deus da morte. Hiruzen esperou até o momento certo e fez um movimento logo após o fragmento da alma de Orochimaru ter sido selado e terminou o jutsu logo depois. Claro, mesmo que ele estivesse vivo no momento, o dano à sua alma foi realmente devastador. Ele caiu inconsciente assim que sua alma foi cortada. Em uma base secreta na Terra da Grama, Jugo exclamou em pânico: Kimimaro, o que aconteceu com você? Sua doença voltou a piorar? Juzo estava falando com Kimimaro quando Kimimaro de repente caiu de joelhos. Mesmo que ele não gritasse, a dor era visível em seu rosto. Ele colocou a mão em seu selo de maldição e pensou: essa dor. Orochimaru-sama. Velho, me dê meus braços. Orochimaru gritou de raiva. No entanto, Hiruzen já havia perdido a consciência. Orochimaru-sama. Tayuya, Kidomaru e Sakon gritaram enquanto voavam em sua direção. Orochimaru olhou para eles e notou Fujin e Jiraiya logo atrás deles. Ele gritou: mate Hiruzen. Tayuya, Kidomaru e Sakon ficaram surpresos com a ordem, mas eles não ousaram desobedecer seu comando. Apesar dos ferimentos, Ema se levantou e disse resolutamente: vocês terão que passar por mim. No entanto, sua aparência fraca não era o suficiente para intimidá-los. O que mais os preocupava eram aqueles que os perseguiam. Devido a terem usado a maior parte de seu chakra para sustentar a barreira, todos eles estavam em sua última perna. E eles estavam bem cientes de que mesmo se estivessem com força total, isso não faria muita diferença. Sakon murmurou: este será nosso último ataque. Ukon riu e disse: tirar a vida do terceiro Hokage e sua poderosa invocação não é uma má ideia. Jutsu de furacão de várias pernas. Tayuya pensou: pensar que vou morrer nesse lugar de merda. Quem imaginaria que esse velhote ainda tivesse um poder tão assustador? Falta demoníaca. Trio Hacking. Kidomaru pensou: eu nunca imaginei que Orochimaru-sama pudesse perder. Konoha, nós o subestimamos completamente. Mesmo se Kimimaro e o quarto Kazekage tivessem participado, eu não acho que o resultado teria sido diferente. Atacar Konoha diretamente foi um erro grave. Arco de aranha, Jutsu de rasgo feroz. Jutsu Juba do leão selvagem. Liberação de vento, Jutsu de balas de aglomerado de vácuo. Vendo os membros restantes do quarteto do som lançando ataques em Ema e Hiruzen, Fujin e Jiraiya imediatamente agiram. Apesar de terem uma vantagem sobre Fujin e Jiraiya, seus ataques empalideceram em termos de velocidade. As balas de vácuo de Fujin perfuraram as flechas disparadas por Kidomaru, destruindo e desviando todas elas. Momentos depois, elas atacaram violentamente os Doki invocados por Tayuya, matando cada um deles. Finalmente, as balas de vácuo entraram no furacão que cercava Sakon e Ukon. Balas de ar normais e até mesmo balas de vácuo teriam sido desviadas devido aos ventos do furacão. No entanto, isso não aconteceu com o ataque de Fujin. Antes que qualquer um deles pudesse perceber, vários buracos se abriram em seus corpos estranhos. Outro membro do quarteto do som caiu em Konoha. Enquanto Fujin contra-atacava diretamente seus ataques, o cabelo de Jiraiya se estendia em direção a Hiruzen e Ema, protegendo ambos. Com Jiraiya defendendo Hiruzen, Fujin se concentrava inteiramente na ofensiva. Ventos surgiram de sua capa de vento e várias lâminas de vento se moviam em direção a Tayuya e Kidomaru. Sem nada para se esconder, Tayuya estava em defesa. Ela imediatamente tentou invocar outro Doki para se esconder atrás, mas não conseguiu. Ela xingou: merda, eu não tenho Shaq. Lâminas de vento cortaram direto sua garganta, decapitando-a no local. Dezenas de lâminas de vento também atingiram Kidomaru, mas ele se protegeu secretando o ouro pegajoso de aranha de seus poros. Infelizmente, nem isso lhe deu muito tempo, pois uma bala de vácuo perfurou direto o terceiro olho em sua testa. Fujin nem olhou para ele e, em vez disso, usou seu jutsu bala de vácuo em Orochimaru. A expressão de Orochimaru era sombria. Ele já tinha sido alvo daquele jutsu uma vez. Em seu estado atual, ele não tinha chance de se esquivar do jutsu. Jiraiya percebeu isso também e se perguntou: é isso para Orochimaru? Capítulo 749. É isso, Orochimaru? Jiraiya se perguntou enquanto as balas de vácuo de Fujin estavam a apenas alguns centímetros do corpo de Orochimaru. Mesmo que Jiraiya não tivesse certeza de que tal ataque poderia matar Orochimaru, ele podia sentir o enorme chakra que Fujin estava acumulando. Ele não duvidava que Fujin estava indo para a matança. No entanto, quando as balas de vácuo estavam prestes a atravessá-lo, Orochimaru desapareceu. Fujin semicerrou os olhos e pensou: como esperado, ele já havia configurado o jutsu de invocação reversa. No entanto, ele teve muita sorte com o momento. Em seu estado, ele não poderia ter iniciado. Se a pessoa que usou o jutsu tivesse se atrasado alguns segundos, ele estaria morto.
Em uma base na Terra do Arroz, Orochimaru apareceu na frente de Kimimaro e Jugo. A mão de Kimimaro congelou no ar, as palavras ficaram presas em sua garganta, enquanto o olhar normalmente firme de Jugo tremeluziu, ambos encarando Orochimaru como se tivessem acabado de testemunhar o impossível. Nenhum deles imaginou que viriam Orochimaru em um estado tão terrível. Finalmente Kimimaro se recompôs e perguntou: Orochimaru-sama, o que aconteceu em Konoha? No terraço do estádio, Jiraiya pensou: eu deveria ter esperado isso. Fujin apareceu ao lado de Jiraiya e perguntou: como está o velho? A expressão de Jiraiya tornou-se sombria. Ele respondeu: ainda não olhei mais de perto, mas ele não está bem. Sua alma está quase completamente despedaçada. É um milagre que ele ainda esteja vivo. Fujin assentiu. A visão de Hiruzen cortando sua própria alma era chocante demais. Depois de aprender o Jutsu Transformação Espiritual, Fujin estudou bastante as almas. Mesmo que ele não pudesse ser comparado a pessoas como Orochimaru, Hiruzen ou Danzo nesse aspecto, ele ainda sabia muito. Um simples ferimento na alma poderia acabar destruindo uma pessoa para sempre e colocá-la em um estado vegetativo, se não matá-la imediatamente. Nos casos mais raros em que a pessoa conseguia viver adequadamente, ela sentia dor extrema até que a alma estivesse completamente curada. A dor por si só esgotaria a vontade de viver da maioria das pessoas. O caso de Hiruzen era muito mais extremo. Fujin pensou: mesmo que eu não pudesse ver o deus da morte, eu vi a alma de Hiruzen sendo extraída de seu corpo. Apenas cerca de 1/5 de sua alma retornou ao seu corpo. E isso também foi cortado às pressas. Pensar que ele ainda está vivo. Fujin estava se sentindo complicado. Inicialmente ele estava perturbado pela possibilidade do destino controlar tudo e empurrar o mundo na mesma direção da história que ele leu. Isso o fez se sentir impotente, assim como seu clone. No entanto, o movimento inesperado de Hiruzen lhe deu alguma esperança. Enquanto Hiruzen viveu, provou que o futuro não estava escrito em pedra. Não refutaria a existência do destino, mas pelo menos significava que Fujin não precisava se preocupar com uma força transcendente mantendo certos eventos iguais à força, independentemente do que ele fizesse. Fujin, que antes desejava que as coisas permanecessem as mesmas, agora queria salvar Hiruzen para ver alguma mudança. Fujin disse imediatamente: vou dar uma olhada nele. Enquanto Fujin examinava Hiruzen, 2 indivíduos recuperaram o controle de seus corpos. Já que Kimimaro invocou Orochimaru de volta para a Terra do Arroz e sua alma havia sido cortada e selada por Hiruzen, ele não conseguia mais manter seu controle sobre Rasa e Sakumo. Rasa olhou ao redor. Mesmo que não conseguisse controlar suas ações, ele havia testemunhado tudo. Ele sabia que Sunagakure havia perdido a guerra horrivelmente. Ele tinha visto os corpos mortos de seus subordinados espalhados pela arena. Nunca imaginou que sua guerra deixaria sua aldeia em uma posição tão vulnerável. Ele estava cheio de arrependimento por ter se aliado a Orochimaru. Infelizmente, ele não tinha muito tempo para introspecção. Momentos depois de ganhar clareza, o sopro de vento de Ryu o alcançou. Ele instintivamente usou o pó de ouro ao seu redor para criar uma barreira enquanto saía do caminho. Infelizmente, ele teve muito pouco tempo para reagir e a quantidade de pó de ouro ao seu redor era muito pequena. O sopro de vento de Ryu rasgou a barreira dourada. Rasa não conseguiu sair do seu caminho completamente e quase metade de seu corpo foi dizimado pelas afiadas lâminas de vento. Ele não pôde deixar de se perguntar: primeiro a técnica ridícula de Fujin e agora isso. Por que Konoha tem jutsus de vento melhores do que nós? De repente, ele ouviu uma risada e olhou para trás. O clone de Fujin colocou a mão nas costas de Rasa e perguntou: você está satisfeito com o resultado da guerra que começou, quarto Kazekage? Para a surpresa do clone de Fujin, Rasa perguntou: que guerra? O que aconteceu aqui? Por que há tantos corpos dos meus ninjas em Konoha? Por um momento, o clone de Fujin ficou sem palavras com a resposta de Rasa. Enquanto ele selava Rasa, ele pensou: que mundo! Não importa se alguém é fraco ou forte, inteligente ou burro, velho ou jovem, todo mundo é um descarado do caralho. Se fosse outra pessoa que não Fujin, eles poderiam ter sido enganados pela resposta inocente de Rasa. Talvez eles presumissem que era tudo obra de Orochimaru e que ele controlava Suna através do seu falecido quarto Kazekage. Depois que Rasa foi selado, o clone de Fujin pensou: acho que Suna usou essa desculpa na história original também. É muito conveniente não usá-la. E como Konoha estava gravemente ferida e estava cautelosa com outras vilas, eles aceitaram para manter sua aliança e manter Komo afastado. Tenho a sensação de que o conselho pode aceitar essa explicação mais uma vez, embora eles façam Suna pagar de alguma forma. Afinal, Konoha teve perdas mínimas. A única perda importante é Hiruzen. A alguma distância, a batalha entre Sakumo e o grupo de Kakashi finalmente parou. Renjiro olhou para trás e disse com um sorriso no rosto: eles derrotaram Orochimaru. Sakuma sentiu e respondeu: sim, mas ele escapou. Posso sentir que ele ainda tem alguma influência sobre mim, embora seja minúscula. Renjiro disse: é uma pena. Teremos que selar você, Sakumo-sama. Kakashi queria falar mais com seu pai, mas sabia que era a hora. Gai olhou para seu rival para ver como ele estava. Para a surpresa deles, Sakumo sorriu e disse: não há necessidade. O corpo de Sakumo começou a desmoronar e sua alma começou a deixar seu corpo enquanto ele dizia: eu tinha vários arrependimentos quando morri. No entanto, eu posso finalmente seguir em frente. Obrigado por me perdoar, Kakashi. Kakashi viu a alma de seu pai deixar seu corpo antes de desaparecer. Ele murmurou: descanse em paz, pai.
Ao contrário dos Kages que ainda podiam ser reanimados como Orochimaru reanimou os Hokages na Quarta Grande Guerra Ninja, Sakumo nunca poderia ser revivido usando o Jutsu Edo Tensei. Fujin examinou o corpo de Hiruzen minuciosamente. Embora Hiruzen tenha sofrido muitos ferimentos durante sua intensa batalha contra Orochimaru e os Kages reanimados, os 2 ferimentos principais foram auto-infligidos. As chamas que cercavam seu corpo queimaram sua pele em várias partes do corpo. Em particular, a pele de seus punhos estava completamente queimada. Embora ruim, não era extremamente sério. Fujin não perdeu tempo em curar os danos causados pelas chamas e os outros ferimentos externos que Hiruzen havia sofrido. No entanto, o principal problema de Hiruzen era sua alma. Fujin murmurou surpreso, isso é realmente extraordinário. Jiraiya perguntou, o que foi? Fujin respondeu, sua alma. Mesmo que pareça que ele a cortou às pressas, não parece ser o caso. Apesar de ter apenas 1/5 de sua alma, ele cortou sua alma de tal forma que ainda pode viver. Jiraiya ficou surpreso com as palavras de Fujin. Ele pensou, o sensei levou a morte de Minato mais a sério do que eu pensava. Ele deve ter trabalhado no selo ceifador da morte. Nunca pensei que esse jutsu pudesse ser usado sem sacrificar a alma inteira. Independentemente disso, alívio apareceu no rosto de Jiraiya. Ele sorriu e disse, então ele vai se recuperar. Fujin balançou a cabeça e explicou, não é tão simples assim. Mesmo que ele tenha cortado sua alma de uma forma que não resultaria em morte instantânea, sua alma é muito fraca. Ele não será capaz de acordar sozinho. Fujin olhou para Jiraiya e acrescentou, no entanto, se alguém curar sua alma, então ele pode ser capaz de acordar. Eu não conheço nenhum ninja médico em Konoha que possa curar almas. No entanto, já que ele chegou a esse ponto, eu estou supondo que ela pode fazer isso. Jiraiya percebeu de quem Fujin estava falando. Ele disse, Tsunade. Sim, ela pode fazer isso. Ele pensou, embora ela possa curar almas, é extremamente difícil, até mesmo para ela. Ela nunca curou ninguém cuja alma foi ferida a esse ponto. Independentemente disso, ela é nossa única esperança. Jiraiya perguntou, ele corre algum perigo de morrer? Fujin respondeu em um tom triste, não posso dizer com certeza. Ele está estável por enquanto, mas não sei que complicações podem surgir. Talvez os ninjas médicos mais experientes possam ter uma ideia melhor. Jiraiya assentiu. Embora Fujin tenha curado os ferimentos externos de Hiruzen muito rapidamente, Jiraiya sabia que Fujin não tinha muita experiência nesse campo. Os outros ninjas de Konoha começaram a correr em direção aos 3. No entanto, havia um grupo que não fez. Todos eles olharam para o mesmo lugar e murmuraram surpresos, onde está o corpo de Kabuto? Capítulo 750. Okage-sama está bem? Um dos guardas Anbu de Hiruzen perguntou. Vários outros Anbu e Junins apareceram no telhado também. Jiraiya respondeu, ele está bem por enquanto, mas precisa ser examinado urgentemente. Convoque os melhores ninjas médicos aqui. 3 guardas da Anbu assentiram e se afastaram. O último ficou e perguntou, e os ninjas de Suna que escaparam antes? Devemos persegui-los e caçá-los enquanto eles estão na Terra do Fogo? Fujin respondeu, não precisa. Eles já perderam a vontade. Persegui-los só aumentará desnecessariamente nossas baixas e dispersará nossas forças. A guarda Anbu assentiu e não perguntou mais nada. Fujin pensou, considerando a situação, persegui-los e eliminá-los agora seria mais benéfico para Konoha. Isso nos permitiria infligir o maior dano a Suna antes que as negociações começassem. Infelizmente, as palavras que Fujin falou não eram dele. Era o que Shikaku e Hiruzen diziam a todos com quem compartilhavam seus planos. Ao contrário da missão Kumo de Fujin, onde ele tinha a tarefa de matar o máximo de ninjas Kumo que pudesse, o foco deles era exatamente o oposto nessa guerra. Eles queriam manter as baixas no mínimo. Embora matar mais inimigos pudesse enviar uma mensagem forte para outras vilas escondidas, garantir que Konoha permanecesse forte era um impedimento maior para outras vilas. Eles não se importavam em deixar algumas centenas de inimigos escaparem se isso significasse que menos ninjas de Konoha perderiam suas vidas. Claro, as circunstâncias eram bem diferentes do que eles imaginavam. O moral de Suna estava realmente abalado. Se Fujin os perseguisse, ele poderia aniquilar suas forças inteiras com pouca dificuldade. Mesmo se eles se dispersassem, Fujin poderia caçar a maioria deles antes que pudessem deixar a Terra do Fogo. Felizmente para os ninjas de Suna, Fujin não tinha nada a ganhar fazendo isso. Portanto, ele apenas seguiu o plano de Shikaku. Outros ninjas logo vieram verificar Hiruzen. Percebendo quão séria era a situação de Hiruzen, a atmosfera tornou-se solene. O moral que estava alto devido às ações de Fujin finalmente começou a diminuir quando a guerra finalmente acabou. Mesmo assim, muitos ninjas olharam para Fujin respeitosamente, algo que não escapou aos olhos de Jiraiya. Jiraiya analisou, eu havia sentido a presença de Sakumo-san antes. Além disso, Orochimaru provavelmente tinha o sensei preso dentro da barreira desde o começo. E considerando quão importantes as batalhas aqui eram, este lugar deveria ter sido mais atacado. No entanto, não há um único ninja inimigo aqui. Este garoto provavelmente fez um trabalho notável para garantir a vitória completa aqui. Não é de se admirar que eles estejam olhando para ele com tanta admiração nos olhos. Logo, ninjas médicos veteranos chegaram e começaram a examinar Hiruzen. Ao mesmo tempo, um Jounin pescou ao lado de Fujin e disse em voz baixa, Conselheiro Fujin, a caixa na qual você selou Kabuto desapareceu de repente. Uma carranca imediatamente apareceu no rosto de Fujin. Ele perguntou, o que você quer dizer com desapareceu? Alguém viu para onde foi?
O Jounin respondeu com uma pitada de constrangimento, nós olhamos momentaneamente para a barreira quando você a destruiu. Quando olhamos de volta, a caixa havia sumido. Vendo Fujin perdido em pensamentos, Oka perguntou, você acha que foi Orochimaru? Fujin respondeu sim, provavelmente. Acho que quem invocou Orochimaru também invocou Kabuto. Ainda assim, é estranho que tanta importância seja dada a um subordinado morto. Kakashi acrescentou, ele não era um subordinado comum. Acho que Orochimaru ainda tem alguma utilidade para ele, mesmo que esteja morto. Com o Jutsu Edo Tensei, ele ainda pode fazer uso dele. Fujin assentiu e perguntou, e os outros que eu selei? O Jounin respondeu rapidamente, eles ainda estão aqui. Fujin respondeu, tudo bem. Não precisa mais se preocupar com isso. Cuide dos ninjas feridos. Seu grupo sofreu mais por causa de Kabuto. O Jounin assentiu e rapidamente se afastou. Logo depois, Hiruzen foi levado para o hospital e outros ninjas médicos começaram a atender os ninjas feridos de Konoha. A batalha de Naruto e Gaara também terminou. Assim como na história original, Naruto derrotou Gaara e usou seu jutsu mais forte nele antes que Temari e Kankuro pudessem levá-lo embora. A única mudança da história original foi que Chibi não estava livre para vir em socorro do filho. Shikaku o designou para lidar com um dos 8 grupos que atacaram a vila. No entanto, Shino ainda foi resgatado por um Aburame Jounin mais velho. O clone de Fujin secretamente ficou de olho até o grupo retornar à vila. Nas próximas horas, Konoha ficou extremamente ocupada. Shikaku enviou equipes para analisar suas perdas, o hospital transbordou com ninjas feridos. Anúncios foram feitos para acalmar os civis que estavam em pânico e os perímetros da vila foram novamente protegidos. Finalmente, os líderes da vila se reuniram na sala do conselho de Konoha. No entanto, houve algumas coisas notáveis no conselho. Hiruzen estava ausente por razões óbvias, enquanto nem Danzo nem Jiraiya apareceram para a reunião. Fujin pensou então, Danzo escolheu esconder seu rosto. Compreensível, já que sua ausência na guerra teria sido questionada se ele aparecesse aqui. Mesmo que isso pudesse ter sido uma chance para ele colocar seu nome para o próximo Hokage, ele está muito atrás de Jiraiya e Tsunade nessa corrida. Fujin não pôde deixar de achar engraçado que Tsunade, alguém que não estava na vila há mais de uma década, tivesse melhores qualificações para o cargo de Hokage do que Danzo, alguém que vivia na vila e tramava constantemente. O silêncio foi quebrado por Omura, que xingou aqueles idiotas sangrentos. E pensar que eles se aliariam a Orochimaru e nos atacariam. Eles quase quebraram o delicado equilíbrio do mundo shinobi e quase mergulharam o mundo na quarta grande guerra ninja. Shikaku acrescentou, felizmente estávamos preparados. Caso contrário, a situação teria sido muito pior. Yashi perguntou, qual é o status das nossas perdas, além do Lorde Terceiro? Shikaku empurrou alguns papéis para frente e respondeu, mesmo que tenhamos enfrentado um ataque mortal, nossas perdas são mínimas para uma batalha dessa escala. Na arena, onde as batalhas mais críticas aconteceram, perdemos 37 ninjas e 84 civis. Em comparação, Tsunagakure perdeu 377 ninjas, enquanto os ninjas de Otogakure foram completamente dizimados. Além da batalha na arena, eles atacaram nossa vila de mais 8 direções. Todos os 8 grupos de ataque foram eliminados. Não houve vítimas civis, pois nenhum deles chegou fundo na vila, mas 58 ninjas sacrificaram suas vidas para detê-los, principalmente por terem sido pegos de surpresa pelas cobras gigantes. No total, perdemos 21 Junins, 62 Chunins e 12 Genins, além de 84 civis. Há vários outros feridos, mas muito poucos estão em estado grave. Tsunagakure perdeu 625 ninjas no total, enquanto Otogakure perdeu 307 ninjas. Suspeito que essas sejam mais da metade das forças que Orochimaru controlava antes de começar a guerra. Pode até exceder 75%. Os números surpreenderam quase todos na sala. Embora tivessem vitórias esmagadoras em seu campo de batalha, eles não achavam que seria o mesmo caso em todos os lugares. Afinal, o ataque foi realmente poderoso. Vários membros do conselho olharam para Fujin. Agora, eles sabiam sobre os eventos na arena e quão facilmente Fujin havia reduzido os números inimigos. Mais de 1/3 dos ninjas mortos foram abatidos por Fujin sozinho. A maioria ainda tinha dificuldade em acreditar no quanto Fujin impactou a guerra. Fujin ignorou seus olhares e perguntou, então, o que vem depois? Como lidamos com Tsunagakure e Otogakure? Koharu respondeu, se o quarto Kazekage ainda estivesse vivo, teríamos muito pouca escolha além de retaliar. No entanto, ele morreu antes mesmo da invasão. Tsunagakure alegará que eles foram enganados por Orochimaru e removerá a culpa de suas cabeças. Eles usarão a morte de seus Kage durante as negociações e podemos usá-la a nosso favor. Hiromasa acrescentou, isso é óbvio. No entanto, Tsunagakure cruzou a linha desta vez. Mesmo que eles tenham sofrido pesadas perdas, pareceremos fracos se nossos aliados forem deixados impunes depois de nos apunhalarem pelas costas. No futuro, nossos outros aliados podem ser encorajados a fazer o mesmo. Omura suspirou e disse, isso é verdade. Proponho que enviemos um exército para a Terra do Arroz e acabemos com todas as bases de Orochimaru naquele país assim que nossos feridos forem curados. Já que ele está enfraquecido por Hiruzen, podemos ter uma chance de matá-lo para sempre. Quanto a Tsunagakure, faremos com que eles paguem. Inoishi perguntou, pagar o quê? Eles já são pobres. Com o quarto Kazekage morto, eles não podem nem minerar ouro mais.
Nós já os fizemos dar sua coleção de jutsus de vento na Grande Guerra anterior. Koharu respondeu. Eles ainda têm maestria em criar e controlar fantoches. Podemos forçá-los a nos passar seu conhecimento sobre o mesmo. O conselho imediatamente começou a discutir o que eles poderiam fazer Suna pagar. No entanto, Fujin estava um pouco confuso. Ele perguntou, eu não entendo. Suna está fraco agora. O Kage deles morreu e eles não têm ninguém forte o suficiente para substituí-lo. Por que não atacamos Sunagakure e retribuímos o favor?